Ora, muito bom dia a todos, então. Sejam bem-vindos à última reunião de final de mês que nós fazemos mensalmente. Esta é a última do ano 2025, porque a reunião que vamos fazer, o fecho final do ano e o início já é em janeiro. Portanto, eh, sejam muito bem-vindos a esta última reunião de 2025. O ano 2025 foi um ano para todos atribulado. Foi um ano em que nós tínhamos muitas esperanças, muitas expectativas, eu pelo menos, de que as coisas iam funcionar de maneira diferente. No entanto, com muitos desafios, com várias coisas que aconteceram que nós não estávamos à espera, mas quero-vos dar os parabéns a todos pela paciência, pela resiliência, pela compreensão e até pela capacidade de sofrimento que tivemos todos nestas mudanças todas que aconteceram neste ano. Este ano, praticamente, eu acho que quase que mudou tudo, não é? Mas eu espero que tenha mudado para um pouquinho melhor. Também, este ano, esta semana, semana passada, já em dezembro, a nossa companhia fez 5 anos, portanto, estamos naquele ano, naquela altura em que deixamos de sair, vamos sair da infância para passar para a adolescência. Portanto, eu espero que agora a gente fique mais irreverente, a companhia fique mais robusta, mas que não mude tantas vezes ou tantas coisas ao mesmo tempo para que a gente consiga acompanhar para já a evolução, isso é uma boa mudança, mas também para que nós consigamos ter um plano que nos permita, com alguma paz, com alguma serenidade, nós enfrentarmos o 2026 como aquele ano que eu vou chamar, já chamei, o ano da afirmação. No fundo, nós passamos aqui, quem está cá connosco desde o início, que é o caso do Ismael, nós já passamos aqui tudo o que a roda da vida nos dá. Portanto, agora temos que ter já o arcabouço e a robustez e a capacidade de nós nos afirmarmos no mercado como alguém que já passou por todas as fases e agora está em condições de ir para o mercado, dizer que existe, dizer quem é, o que é que faz e o que é que oferece ao mercado de diferente para que o mercado olhe para nós e nos dê aquilo que a gente quer. No fundo, o que é que nós queremos? Queremos todos dar-nos bem na vida, já que escolhemos isto como profissão, teremos-nos bem na profissão e depois o resultado disto tudo é aquilo que nós mais queremos alcançar. Para uns é dinheiro, para outros é estilo de vida, para outros é concretização de metas e sonhos, para outros é a concretização de uma missão, para outros é deixar um legado para o futuro, seja lá o que for, isso é aquilo que nos faz levantar todos os dias. Pelo menos a mim, é a razão pelo qual todos os dias eu levanto-me cheio de energia para, bem, o que é que eu tenho que fazer hoje para conseguir alcançar as metas a que eu persigo. Então, antes de avançar, e como estamos aqui só três pessoas, e quero dar aqui, agradecer ao Ismael e à Kelly estar aqui comigo hoje, e espero que não se sintam desanimados, porque por trás de nós, a seguir a nós, tem mais 40 e tal pessoas que vão ver o vídeo, e portanto não estão cá, não é porque não querem estar, é porque devem ter outras coisas mais importantes para fazer. Mas depois, lá, durante o mês, vão nos ver aqui e vão ouvir aquilo que a gente tem para dizer. Portanto, vou aqui desafiar, desafiar-vos e pedir a vossa falar, colaboração para falar um pouquinho sobre o que é que aconteceu, o que é que nos aconteceu no mês de novembro e uma perspectiva de balanço deste ano. Ismael, tu que já é o mais velho aqui na casa, por isso. Sim, já estou na pós-adolescência. Exatamente. Pronto, o mês de novembro foi um mês trabalhado, foi um mês com algum trabalho, contrariamente ao mês dos meses anteriores. Pronto.
Não tenho muito a acrescentar, mas pronto, agora o mês de dezembro também não está a correr como tinha expectado, não estava expectável, mas, pronto, mas espero que seja o 2026 o ano par pronto, vamos, vamos fazer aquilo que era suposto fazer em 2025, mas por várias razões não foi possível. Mas há que trabalhar para isso, há que nos focar. Muito Pronto, bem, muito bem. Então, ah, aqui a Kelly que nos estás a acompanhar é a primeira reunião dela, portanto ela é capaz de estar com alguma timidez. Não lhe vou pedir para perguntar o que é que aconteceu no último mês de trabalho, porque ela está agora, ainda está a dar os primeiros passos, está a conhecer-nos. Já agora, a Kelly está connosco desde o início do mês de novembro, mais ou menos, e está a dar os primeiros passos para ver se isto pode ser para ela ou não. Eu espero bem que sim, espero que ela se motive e que veja aqui um futuro e que uma solução para ela e, portanto, eu tudo farei para que ela se sinta bem cá, portanto, que ela é muito bem-vinda por estar aqui. Se quiseres dizer alguma coisa, se pretender dizer alguma coisa, estás sempre à vontade e podes abrir o microfone e falar. Vamos aqui só esperar mais um segundo, porque está a entrar aqui a Isabel, e então vamos apanhá-la de surpresa, uma vez que a Isabel, para ela, o fuso horário ainda está um bocado atrasado, portanto, ela está noutro sítio, como vê, lá no sítio onde ela está, na praia, aquilo só agora é que são 10 horas. Portanto, bom dia, A minha, Isabel. bom dia. Epá, hoje tenho justificativa que a minha filha fez anos Pronto, e fez passou anos, aqui. pronto, ela fez anos hoje, e portanto, fez anos Yeah, hoje, então tivemos-lhe a cantar os parabéns e eu é que disse, epá, tenho reunião às 10, deixa lá ir. Pronto, pronto, mas tenho o muito resto bem. do dia. Então, Ok. pronto, agora entraste tudo na hora certa, porque nós estávamos precisamente aqui a lamentar-nos porque o ano de 2025 foi muito mau. E, portanto, tu chegaste aqui para alegrar e para dizer, não foi nada assim. Ah, ok. Então diz lá, o que é que aconteceu contigo em novembro e no ano de 2025? O que é que está a acontecer? Ah, epá, o ano 2025 comecei com toda a garra, com toda a força. Eu dizia, eu batia no peito que eu vou ser capitã daqui a 3 meses, porque e, e evidentemente que a coisa estava a Lá no sítio da Isabel está. Isabel, a tua internet postos aí na praia não está muito boa. Está a travar, não estamos a perceber nada. fechar 2 ou 3. Alô? Caiu. Falhou a luz, né, lá na internet dela. Muito bem. Vamos então avançar. Olha, vamos aproveitar o tempo então, uma vez que não há muito a dizer sobre o que aconteceu em novembro. Sei que eh, o grupo continua a trabalhar, vai chegar na altura aqui mais à frente que a gente vai conhecer os números. Ahm, e as coisas estão a acontecer, estão a acabar por acontecer. Houve algumas coisas que ainda não aconteceram, mas as coisas estão a acabar por acontecer. Hoje vamos então passar aqui um pouquinho do nosso tempo para perspectivar o 2026. Ora, eu comecei por dizer que o 2025 tinha sido desafiante, eh, mas também o maior desafio que eu encontrei aqui no grupo, das pessoas com quem eu falei durante o ano e com as pessoas que me abordaram sobre as diversos desafios e diversas dificuldades, detetei que a maior parte das pessoas, eh, no fundo, como estava a dizer a Isabel, no fundo, entram com uma maior garra e este ano é que vai ser, e eu vou fazer aqui o pino, e vou atingir aqui um conjunto de coisas, e não sei quantos, mas depois, na verdade,
eh, ao decorrer do tempo, com aquilo que lhe vai acontecendo, além de ir amortecendo essas coisas todas, sentem-se um pouco desorientados. E porquê que se sentem um pouco desorientadas? Porque não têm um plano que lhe permita orientar. Isto é, não têm, não fizeram, não elaboraram um documento, algo que olhem para ele, que esteja à mão, que olhem para ele e que Ah, viva. viva, a internet aqui está a falhar. Pronto. Ah, pronto, prosseguindo. Fiz aí uma análise ali a meio do ano, junho, julho, a perguntar-me a mim própria porque é que as coisas não tinham acontecido, ver onde é que estava a falhar, identificar, porque tinha tudo para dar certo, tinha tudo para fechar e eu não estava a conseguir. E é evidente que acaba o ano com uma transação, mas conseguindo identificar onde é que eu errei, onde é que tenho que mudar, e principalmente usar um pouco as armas que tu nos ensinas para conseguirmos ouvir mais, e estou com força. Sabes que tenho aí, se calhar já não vou conseguir fechar nada, mas penso não, tenho mesmo a certeza que o 2026 vai ser mesmo em grande. Não quero estar com a mesma, com a mesma vontade que começou o 2025, mas comecei a fazer aquilo que tu dizes, que é pôr em prática, não é? Registar as coisas, acompanhar os clientes, foco, tanto nas angariações como no acompanhamento aos clientes. E tenho meia dúzia de clientes que estou a acompanhar desde setembro até aqui, e penso que o 2026 vai ser produtivo. Tem que ser mesmo. Muito bem. Mas Pegando, infelizmente, olha, o mais importante é eu ter identificado se quero ou não, primeiro, não é? Continuar. Depois de ver que realmente era isto que eu queria, identificar os meus falhos para não voltar a cometer onde errei. E depois começar a fazer tudo ao contrário daquilo que estava a fazer. Ponto. E penso que é isto. muito bem. Pegando nas palavras da Isabel, não é? Pronto. Que é, no fundo, ela, o grande trabalho que ela fez foi uma luta com ela própria, no fundo. Porquê? Porque ela quer muito, todos nós queremos muito. Há uma frase que diz que quando a gente quer muito, 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 a gente arranja uma maneira de o fazer, só que às vezes não é a melhor maneira de o fazer. Exato. Foi isso que aconteceu. Porquê? Porque a maior parte das vezes é fácil para nós arranjarmos desculpas. É fácil para nós culparmos os outros. Só que há uma realidade, que é quem tem que se pôr em causa somos nós. Porquê? Porque a roda já foi inventada há muitos séculos, há muito tempo atrás. E até a roda ser inventada, de facto, havia várias formas de pôr as coisas a girar. Só que, a partir da roda, deu-se a Revolução Industrial. Porquê? Porque, a partir daí, tudo se tornou mais fácil. Qual é o nosso problema? É que a nossa mente, às vezes, não acompanha a evolução, não é? E nós queremos que as coisas aconteçam da determinada maneira que nós estamos habituados a fazer e que nunca aconteceram. E nós queremos fazer as mesmas coisas tendo resultados diferentes. Ora, isso nunca pode acontecer. Não vai acontecer. Isso é uma insanidade mental. Porquê? Porque para que as coisas mudem, nós temos que fazer alguma coisa mudar. Porque a mudança somos nós, não é mais ninguém. Então, se nós formos capazes de pôr em causa, primeiro, o que é que eu, que afinal, o que é que eu quero? Afinal, o que é que eu vejo? O que é que eu acredito que eu posso fazer? O que é que eu sou capaz? Para onde é que eu quero ir? Certo? Lembram-se aqui da história, não sei se sabem, mas a navegação marítima começou há muitos séculos.
mas foi os portugueses que arranjaram a maior parte dos instrumentos de navegação, foram os portugueses que os inventaram. A pergunta é, porquê é que eles tiveram que inventar esses instrumentos? Porque antes não havia nenhum. Então, antes, o que havia era um conjunto de conhecimentos que navegavam pelos mares, só que era de costa em costa, portanto, só conseguiam navegar à vista da terra, que era para não se perderem. Porquê? Porque havia um mito de que o mar, lá para o fundo, não é? Tinha uma falésia, portanto, tinha um precipício e que quem se afastasse da terra para ir para lá, caía lá e nunca mais voltava. Certo? Porquê? Porque havia a ideia e a crença que a terra era plana. Isto é, era uma plataforma, chegava a uma altura em que acabava e caía. Pronto. Então, alguns portugueses que navegaram pelo mundo fora começaram a fazer pontos de referência, começaram a marcar no mapa, pontos em que eles sabiam, bem, se eu for do ponto A até aqui este ponto, eu encontro isto. Depois, para voltar para o outro lado, tem que ir por ali. E então começaram a desenhar o que hoje nós chamamos os mapas de navegação. Só que depois era preciso instrumentos para conseguir não se perder do ponto A até ao ponto B e do ponto B até ao ponto C e por aí adiante. Certo? Então, houve um português que descobriu e que inventou uma coisa chamada astrolábio. Já ouviram falar neste nome? Pronto. O astrolábio, o que é que é? Quem é que sabe? É tipo a. Como é que se chama? A bússola, não? Mais ou menos, sim. Para ver as estrelas. Ora, o astrolábio é uma roda que tinha um ponteiro no meio em que ele colocava a roda e depois apontava o ponteiro para a constelação de estrelas da Ursa Maior com a Ursa Menor. Nós agora chamamos isso, eles chamavam outra coisa qualquer. Para quê? Para se guiar sobre as estrelas de um ponto A ao ponto B. Eles sabiam que para chegar lá tinham que terminar uma determinada rota pelas estrelas e por então de constelação em constelação iam lá chegar. Depois, a seguir, isso evoluiu para a bússola. O que é que evoluiu para a bússola? Qual foi a descoberta? Isso eu não sei. Bom, a descoberta é que eles descobriram que aquela roda que era de ferro, certo? Por muito que eles quisessem botar o ponteiro para o outro lado, ele ia sempre ao mesmo sítio. Por causa de quê? Por causa da gravidade, por causa da energia gravital, isto é, por causa daquilo que nós chamamos o ímã, isto é, a atração, certo? Pronto, então eles perceberam, espera aí, a gente não precisa estar aqui a mexer o ponteiro porque ele está sempre a direcionar para um lado. Já agora, a única coisa que a bússola nos dá é o quê? É o norte. É o norte. Exatamente. Então, se eu quero navegar para o sul, tenho que ir ao contrário da bússola. Certo? Se eu quero ir para o Sim. norte, só sigo a bússola. E a partir daí, houve um outro português que descobriu o quê? Pronto, então, se a bússola dá para o norte, o contrário deve ser o sul, e de um lado deve ser o nascente, do outro lado deve ser o poente. Certo? Pronto. E porquê? A palavra nascente é o quê? Do lado em que o sol nasce. Poente é o lado onde o sol se põe. Pronto, então já sabemos quais são os quatro, como é que se chamava aquilo? Pontos cardeais. Pontos cardeais. Da- Depois, na evolução, nós agora já temos o noroeste, o sudoeste, o poente, não sei o quê, não sei quanto. Mas isto foi tudo inventado para quê? Para que a informação seja mais exata, cada vez mais, não é? Mas naquela altura, o que é que eles precisavam de saber? Era de ponderar ao norte. Para quê? Para não se perder. Era só isso. E mesmo assim, um foi parar ao Brasil, perdeu-se no caminho, outro foi parar aos Estados Unidos, lá em América do Norte, também perdeu-se no caminho. Portanto, mas isso até correu bem. Ora, então, o que eu hoje vos vou propor é nós fazermos um trabalho parecido.
Para quê? Para que 2026, 27 e por aí adiante, nós tenhamos a nossa bússola marcada e tenhamos o nosso norte marcado. E a partir daí é mais fácil, não vamos estar preocupados o que é que vai acontecer, e porque é que isto acontece, e porque é que eu não vou conseguir, eu não sei quantos. Epá, eu queria ir à Índia e afinal só posso ir ao Porto. Eu queria fazer isto e afinal só posso fazer aquilo. Porquê? Porque nada disso está calculado. Nada disso. Nós temos. Então, o ser humano tem uma coisa boa. Sabem qual é? É que o ser humano arranja sempre razões para não fazer. Certo? Pronto. Arranja sempre razões para não fazer. E depois, quer sempre ter aquilo que acha que deve ter, mesmo não fazendo nada para o ter. Isto é, nós queremos alcançar um conjunto de metas, mas depois fazemos o contrário, que é arranjamos razões para não fazer o que tem que ser feito para que essas metas se concretizem. Pior, se eu não souber quais são as metas, qual é o caminho que eu tenho que seguir? Nenhum. Qualquer caminho. Se eu não tiver numa direção, qualquer caminho serve, ou não é? Há um ditado aqui no Norte que se diz que todos os caminhos vão dar a Roma. Porquê é que todos os caminhos vão dar a Roma? Já agora, uma aula de história. Eh, já ouvi esse provérbio. A minha avó, os antigos diziam muito isso. Todos os caminhos vão dar Vão a dar a Roma. Roma. Mas sabem porquê é que todos os caminhos vão dar a Roma? Porque o final a meta é Roma. Não, pelo contrário. É porque o Império Romano foram os responsáveis por construir a maior parte das estradas que existem no mundo. Então, eles as estradas, nasciam sempre de Roma para fora, de Roma para um tal sítio. Portanto, tudo aquele sítio, ou outro sítio qualquer, a gente está de parar a Roma. Porque Roma era o centro, no Império Romano, Roma era o centro do mundo. Então, tudo ia para lá. Ok. Então, aqui, Roma temos que ser nós. Certo? Pronto. Todos os caminhos têm que dar àquilo que a gente quer. Mas para isso temos que desenhar os caminhos. Há diversos caminhos para chegar a Roma. Certo? Pronto. É verdade, é evidente que a Isabel já ouviu isto que eu vou dizer. Porquê? Porque lá está, eu já falei isto na reunião de equipa, mas eu espero que vá contribuir com aquilo que eu vou dizer para que todos nós façamos uma reflexão e consigamos perceber o quanto simples isto pode ser e depois o quanto importante isto se vai tornar se nós levarmos isto a sério. O desafio é esse. Acreditem e experimentem. Porquê? Porque podem correr o risco de funcionar. Porque não funcionar é normal, mas pode correr o risco de funcionar. E se funcionar, afinal, valeu a pena ter feito. Se não funcionar, epá, valeu a pena na mesma, porque assim eu percebi que não funciona. Pronto, para o ano arranjamos outra cena qualquer. Tá. Então, o que é que eu estou a falar? Estou a falar de um trabalho de planeamento em que nós vamos passar isto por 5 fases de planeamento. A hierarquizar o planeamento como, primeiro, a nossa visão. A visão é nada mais, nada menos de que aquilo que eu consigo acreditar e consigo construir ou fazer. Certo? Pronto. Aquilo que me levanta todos os dias. Epá, eu acredito que um dia vou à Lua. Pronto. Então qual é a minha visão? Eu sou capaz de ir à Lua. Pronto. A partir daí, o que é que vai acontecer? Todos os dias eu vou fazer um conjunto de coisas que me permita ir à Lua um dia. Agora, a visão, ou isto, é para concretizar quando? No ano 2026? Não. É a vida toda. Onde é que eu quero chegar quando tiver 100 anos? Ou o que é que eu quero alcançar? Qual é a minha visão da minha vida? Qual é o meu sentido de vida? Qual é o meu propósito de vida? Ok? Aquilo que hoje está na moda falar do propósito. Isto é, porque é que eu nasci? O que é que eu quero deixar para o futuro? Qual é o legado que eu quero, que eu quero construir? Como é que eu quero ser lembrado no dia que estiver morto num caixão? Essa é a visão. Certo? Porque isso vai ser nada mais, nada menos de que o farol lá que a gente coloca, que vai nos dar a luz para que a gente saiba o caminho.
certo? Que, para que a gente saiba que, Dá aqui um beijinho ao David, olha, aniversariante. Dá aqui um beijinho ao David. Bom dia. Bom dia a parabéns, todos. parabéns. Obrigada, Bom obrigada. Bom dia, dia. parabéns. Obrigadíssima. Então, o que é que vai acontecer? Esse é o farol. Então, cada um de nós tem que encontrar o farol, certo? Então, reflexão sobre o que é o meu farol e colocar isso num texto pequeno, não é preciso uma coisa muito grande, uma frase, um pensamento, ou fazer como cada um faz. Depois, temos que olhar para aquilo e dizer assim: muito bem, para que o farol aconteça, para que eu consiga lá chegar, qual é a minha missão? Isto é, eu não posso fazer tudo, eu tenho que, tenho que fazer só uma determinada forma. Portanto, qual é a minha missão? Que eu, aquilo que eu estou disposto a fazer para alcançar esse farol. O que é que eu estou disposto a fazer para lá chegar? Certo? Ora, essa missão, já agora, a palavra missão, para vocês, o que é que quer dizer? O que é que acham que quer dizer? Sinónimos, foco. Ah, Sábado de manhã não está facilmente, fácil. facilmente a gente, se for para a veia religiosa, diz assim: missão, epá, isso é ser missionário, é não fazer nada, é andar de terra em terra a fazer isso. Pronto. A palavra missão é, se vocês repararem antes de dizer o que Oh, é, David, desculpa, costuma-se dizer que cada um veio à Terra com uma missão. não, com um propósito, a missão tem que ser o descobrir. É que começa por aqui. Certo? Nós temos, filosoficamente, nós viemos com uma razão, um propósito, uma visão, um propósito. Certo? Qual é o propósito de eu vir aqui? Olha, o meu é ser profeta, é estar-vos a chatear todos os dias. Certo? E depois, a seguir, qual é a missão que eu tenho que fazer para fazer passar essa mensagem? Para que isso fique. Certo? Pronto. Então, se vocês repararem, na veia militar, portanto, no regime, na doutrina militar, nenhuma pessoa nos exércitos vai para a guerra porque sim, porque lhe apetece. Não. Todos os militares, toda a hierarquia militar, cumpre missões. O general cumpre a missão de planear a guerra, o tenente-coronel cumpre a missão, ou o coronel cumpre a missão de liderar um regimento, o major cumpre a missão de liderar um batalhão, o capitão cumpre a missão de liderar uma companhia, um alferes cumpre a missão de liderar um pelotão e por aí abaixo. E o militar? E o soldado? Qual é a missão que ele cumpre? É obedecer aos outros todos. Executar tudo aquilo que Está os tudo outros o que lhe dizem. Ponto. Portanto, isto na guerra é claro. Se eu sou soldado, não tenho que pensar, só tenho que perguntar o que é que eu tenho que fazer. E ele diz assim: vai para lá disparar tiros. E eu vou. Pronto. Atira-te ao mar. E eu vou. Não tenho que reclamar, certo? Agora, se eu tiver a se eu tiver a responsabilidade de liderar um pelotão, já agora o pelotão são 35 homens, eu tenho que ter cuidado e tenho que já ter uma capacidade, porque eu tenho que defender o pelotão, certo? Eu tenho que idealizar o que é que eu tenho que fazer, das ordens que me dão, como é que eu vou para a guerra, como é que eu vou organizar para conseguir cumprir a missão que me foi dada, poupando a vida dos meus homens. Está bem? Portanto, e por aí acima, esta é a questão da missão. Então, a palavra missão quer dizer mais ou menos assim. Depois vocês vão ver o dicionário, está lá. A palavra missão quer dizer mais ou menos assim: fazer o que tem que ser feito, mesmo com o sacrifício da própria vida. Bom, então, a pergunta é: o que é que vocês estão dispostos a fazer para conseguir concretizar o vosso propósito, mesmo que seja com o sacrifício da própria vida? Pronto. Então, coloca lá assim num texto. A minha missão é
ajudar clientes a vender as casas. Pronto. A minha missão é ajudar clientes a comprar casa. A minha missão é isto ou aquilo. Pronto. E é isto. E a partir daí, não se fala mais no assunto. Que é que vocês, quando vocês têm dúvidas, qual é a minha missão? Ajudar clientes a vender casas. Pronto, então eu tenho que me especializar em quê? Angariador. O que é que eu tenho que fazer? Ser o melhor angariador do mundo. Para quê? Para conseguir cumprir a minha missão bem e para conseguir que isso me leve a eu concretizar o meu propósito, que é ficar na história como o melhor angariador de casas e como quantas pessoas eu consegui ajudar a vender as casas. Então, é um exemplo. Depois, temos um terceiro patamar, que é já mais que nos vai disciplinar. Tem a ver com os nossos valores. Aquilo que nós chamamos o código da estrada, que é para eu cumprir a minha missão, que me vai levar a concretizar o meu objetivo ou o meu propósito, quais são os valores, quais são as metas, as regras, quais são as linhas vermelhas que eu não ultrapasso. Quais são os valores que eu tenho que perfilar para fazer cumprir essa missão a 100%. Então vocês vão hierarquizar os vossos valores de vida e os vossos valores que é as vossas regras. Essas são iguais, não são iguais para ninguém. Cada um tem os seus. Não é? Por exemplo, não roubar ninguém. Pode ser um valor que é uma linha vermelha para um, mas para o outro pode ser um propósito de vida. Pode ou não pode? Porquê? Porque até os ladrões também têm missões e também têm visão. Até os ladrões querem fazer as coisas bem feitas. Portanto, portanto, isto é um exemplo de como é que nós. Mas que valores é que eu quero? E não sei qual. Não, os valores cada um sabe dos seus. Os valores são com base naquilo que nós vivemos, com as nossas crenças, com a nossa religião, com a nossa filosofia. Temos um conjunto de valores. Se calhar nunca pensámos nisto. Se calhar nunca olhamos para isso dessa forma. Olha, é uma boa oportunidade de começar a pensar nisso. Porquê? Porque uma sociedade sem valores não funciona. Uma pessoa que não tem valores não se pode integrar numa sociedade. Porquê? Porque a sociedade só funciona se tiver valores. Mas nós só somos atrativos, ou nós só atraímos aquilo que nós somos. Então, se eu quero ter uma visão que é um propósito de vida, que é ficar na história como alguém que deu alguma coisa a alguém. Mas depois, os meus valores é prejudicar toda a gente, é roubar toda a gente. Isto não bate a bota com a perdigota. Porquê? Porque a gente depois o que é que vai atrair? Vai atrair ladrões. Porque ele perfilou os mesmos valores que nós, identifica-se connosco. Certo? Então, se eu quero ter uma boa carteira de clientes, clientes que sejam credíveis, sérios, confiem em mim, que reconheçam o meu trabalho e que, então, eu tenho que ter esses valores também. Porquê? Porque eles vão conhecer pessoas, e vão querer trabalhar com pessoas que se identifiquem com os mesmos valores, com a mesma forma de estar. Já agora, se não, vocês tiverem dificuldade, é fácil. Olhem para os valores da companhia, da XP, o que eu acredito, para vê-los para mim, 90% deles são aqueles valores que a sociedade devia defender. Valores como espírito de comunidade. Então, a pergunta é: alguém faz alguma coisa sozinho aqui? Não. Então, é o valor principal. Nós temos que ter noção que temos que nos integrar na comunidade. Nós só somos alguém se formos ativos e se nós nos integrarmos nessa comunidade. Serviço, espírito de serviço. Acham que é um valor que está desajustado à nossa vida? Não. Porquê? Porque nós, durante a vida, nós temos que servir os outros para que depois os outros também nos sirvam a nós. Lealdade é um valor que deve ser defendido por todos. Porquê? Quando nós somos leais a alguém, eles também dão-nos com a mesma moeda. E por aí adiante. Portanto, eu podia estar aqui a falar um conjunto deles. Agora, vocês devem definir
os vossos, aqueles que são mais importantes. Para quê? Porque ao longo do tempo vão ser encontrados um conjunto de coisas como, vou-vos dar aqui um segredo, por exemplo, um segredo não, mas por exemplo, quantas vezes é que no momento de decisão de fechar um negócio, há uma parte que nos diz ou que nos insinua, bem, olha, eu só fecho o negócio se você me ajudar a fazer isto desta forma e esteja descansado que não fica mal comigo. O que é que isto quer dizer? Quer dizer assim, defenda-me lá os meus interesses, faça o que eu quero, porque depois não interessa ao outro, porque depois a gente entende. Nós, como mediadores, não podemos aceitar isso. Para mim, não me permite. Os meus valores não me permitem isso. Porquê? Porque o meu valor, um dos valores principais é rigor, é transparência. Então, se é rigor e transparência, eu tenho que dizer, meu amigo, não, olha, isto não é justo, portanto, não vai acontecer. Se o senhor quiser, pode fazer. Agora, não conte comigo. Certo? Estou a ver como é que muitas das vezes, se eles não estiverem bem definidos na nossa cabeça, no momento de decisão, nós vamos pensar assim: espera aí, se eu fizer isto esta vez, eu vou prejudicar um, mas se calhar vou-me safar. Pronto. E a gente vai, o que é que vai fazer? Vai aceitar e vai fazer. Só que o problema é que isto é como a heroína. A gente faz uma vez e a partir daí nunca mais vai deixar de fazer. Primeiro, porquê? Porque vai ficar diminuído, porque na consciência pesada vai acontecer que, pá, eu porque aquele, vai lá se ele descobre, e se ele descobre vai dizer aos outros, isto vai ser um problema para mim. E depois temos o outro lado, que é aquele agente beneficiou, vai dizer aos outros, olha, quando tu tiveres um problema, vais ter com ele, que ele defende, ele não olha a meios para atingir os filhos, desde que lhe pagues. Então, nós passamos de gente competente para gente não séria. E quando isso passa para a sociedade, temos um problema. Ninguém confia em nós. E na nossa profissão, se não confiarem em nós, a publicidade negativa vai fazer com que nós caímos no descrédito e a partir daí nós não conseguimos fazer nada. Faz sentido o que eu estou a dizer? Então, os valores são fundamentais para que depois nós definamos o nosso caminho. E depois, a partir daí, então sim, já temos definido aqui esta parte toda, vamos então definir o quê? Aquilo que eu quero alcançar. Certo? Certo. Então, o que é que eu quero alcançar? Há uns que chamam metas, outros chamam objetivos, outros chamam sonhos. Eu gosto de chamar sonhos. Eu sou um sonhador, portanto gosto de chamar sonhos. Então, há que escrever o que a gente quer. Temos que pedir ao mundo, pedir ao universo, tudo o que a gente quer. Um sonho, para que ele aconteça, tem que ser verbalizado. Tem que ser escrito. Primeiro, para que a gente saiba que ele está lá e não se esqueça. Segundo, para que a gente não o abandone à primeira dificuldade. Terceiro, se a gente o verbalizar a todos, sabem o que é que acontece? Condenamos-nos a ter que os cumprir. Porquê? Porque a sociedade, as pessoas que nos rodeiam, a nossa família, aquilo a que a gente contou, vai nos cobrar por isso. Então, nós, como não gostamos de ser julgados por aquilo que não fazemos, vamos esforçar-nos e vamos fazer tudo para os alcançar. No entanto, há sonhos e sonhos. Há aqueles sonhos que a gente deve concretizar em 3 meses, que é para conseguir celebrar e sentir-nos motivados e que valeu a pena o esforço. Mas há aqueles sonhos que nós temos que ter a consciência de que são tão grandes que eles, de certeza, que vão demorar 4 ou 5 ou 10 anos a ser concretizados. Mas não é por isso. Não é por isso que a gente deve deixar de os ter. Até deve tê-los. Como é que devemos fazer? Devemos fazer uma lista dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer alcançar na vida, desde o maior, aquele que é mais difícil. O número 1 é o maior de todos.
até ao mais pequeno, aquele que a gente vai alcançar até ao final do ano, que é para a passagem de ano. Já repararam que há coisas que a gente faz que desvaloriza de tal maneira porque está no piloto automático? Ora, nós estamos a 12 ou 13 dias da passagem de ano, mudança de ano. Eu aposto que a maior parte de nós ainda nem sequer pensou onde é que vai passar o ano. Que ainda estamos preocupados, ainda estamos a trabalhar para bater outras metas mais cedo. Certo? Mas vai chegar um momento em que alguém, nós ou da nossa família, vai perguntar assim, ou amigos vai perguntar assim, onde é que tu vais lá, onde é que tu vais passar a tua passagem de ano? Pronto. Nós podemos aproveitar isso para concretizar um sonho, que é perguntar a nós próprios, olha, afinal, onde é que tu querias, onde é que tu gostavas de passar a passagem de ano? E, portanto, como o meu trabalho, o meu esforço do ano 2025 me permitiu isso, eu vou aqui concretizar um sonho. Olha, sabe onde é que eu vou passar a passagem de ano? O meu sonho era ter a coragem de ir dar um mergulho à meia-noite à Praia de Espinho, ao mar. Então, é uma boa forma de concretizar o sonho. É decidir à meia-noite ir à Praia de Espinho, dar um mergulho ao mar. Estão a ver? Ah, mas o meu sonho era ir passagem de ano ao Casino de Espinho, aquele jantar dançantes que eu ouço falar, que é muito bom, mas que eu nunca consegui concretizar, porque aquilo não é para todos. Pronto. Então olha para o que fizeste em 2025 e diz, daquilo que eu fiz, o esforço todo que fiz em 2025, eu vou decidir celebrar aquele dia como o dia de concretização de um sonho. Então vou me inscrever, vou reservar um 250 euros e vou ao Casino de Espinho jantar e passar lá a passagem de ano. Pronto. Estou a ver? É muito simples. Agora, é preciso é que ele esteja escrito. Senão a gente esquece. E depois, no dia 30, quer ir ao Casino de Espinho, chega lá e ele diz, já está cheio. Ah, mas eu pago 500 euros. Até poder pagar 5 mil. Está cheio. Porquê? Porque há um período que chama-se reserva. Certo? Que é normalmente antes. Normalmente é antes. Certo? Pronto. Portanto, hierarquizar os sonhos e colocá-los num papel, do maior até ao mais pequeno, é fundamental para a gente conseguir depois celebrar e motivar-nos a nós próprios para aquilo que nós vamos conseguir alcançar. A partir daí, nós vamos fazer o quê? Vamos colocar isso em números, quer seja em números de dinheiro, de faturação, quer seja em número de resultados finais para nós, porque nós somos empresários. Então, como nós somos empresários, nós temos que ter a noção de que uma coisa é aquilo que eu faturo, aquilo que a riqueza que eu crio. Outra coisa é a riqueza que fica disponível para mim, para eu gastar. Certo? Porquê? Porque no meio disto tudo há uma coisa chamada despesas e contribuições. Como, por exemplo, contribuir para a sociedade através dos impostos, que é o nosso sócio maioritário. Então, por cada 10 mil euros que eu crio de riqueza, eu sei que tenho que pagar uma porcentagem ao meu sócio, que é o Estado. Então, esse dinheiro não é meu. Certo? Depois, temos aquelas despesas inerentes à atividade. Eu como, como empresário, como agente imobiliário, eu tenho um conjunto de despesas que outros não têm. Por exemplo, eu tenho que fazer a minha promoção de marketing e isso tem que me sair do dinheiro que eu faturo. Ou então, eu tenho que me ligar a uma equipa para que eles me prestem, para que eu tenha essas condições, mas eu tenho que pagar, eu tenho que partilhar uma parte para quem me vai proporcionar essas condições. Certo? Portanto, isto é importante nós sabermos e colocarmos isto num papel. Para quê? Para que depois, afinal, a gente diga assim: muito bem, então eu agora já sei que eu tenho que faturar 10 mil euros, 20 mil euros, mas desses 20 mil euros, na verdade, eu só posso gastar
10 ou 12 ou 15. Pronto. Então, desses 15, o que é que eu vou fazer? Quantos sonhos é que eu vou concretizar naquele período? Estão a ver a ideia? E porquê? Porque eu vou-me sentir motivado e honrado porque eu consegui esses 20 mil euros de forma digna, cumprindo à luz dos meus valores, cumprindo a minha missão e dei mais um passo no caminho do meu propósito ou da minha visão. Certo? A partir daí, torna-se mais simples. Porquê? Porque se eu tenho que faturar 20 mil euros, eu sei quantas transações eu tenho que fazer no ano ou naquele período. Ora bem, porquê que eu sei? Porque eu sei que, em média, a carteira de clientes que eu tenho ou que eu quero construir é de um determinado target. Eu, se trabalhar com gente pobre, eu sei que eu tenho que fazer um determinado trabalho. Eu tenho que me atuar de uma determinada forma. Se eu trabalhar para a classe média, eu tenho que fazer outro tipo de trabalho. Eu tenho que atuar de outra forma. Se eu trabalhar para a classe alta, eu tenho que fazer outro tipo de trabalho diferente e tenho que me atuar de outra forma. Certo? Só que, se eu trabalhar para a classe alta, o que é que vai dar? Menos transações, vou conseguir fazer os 20 mil euros. Se eu trabalhar para a classe baixa, mais transações que eu tenho que fazer para conseguir os 20 mil euros. Estão a ver? Portanto, isto é simples de fazer. A partir daí é a ação. Depois de tudo planeado, a ação. O que é que eu tenho que fazer? Porquê é que eu o tenho que fazer? E como é que eu o vou fazer? Bom, então, se tudo isto nós conseguirmos planear, organizar e colocar no papel, depois é simples. Ok? É só fazer. Então, porquê que eu estou com esta conversa toda? Eu, em 2021, elaborei um documento precisamente estratégico, lá está, um documento estratégico, com a minha visão de querer, de que eu um dia ia conseguir ajudar muita gente a dar-se bem nesta profissão, e como sabem, eu vim para a XP, ou eu aceitei o projeto da XP por causa dessa visão, não foi por causa de ser agente imobiliário ou não, porque eu já era, não, foi por causa da oportunidade que a XP me deu para eu conseguir concretizar o meu propósito, a minha visão, aqui, que é deixar um legado naquilo que eu faço para que muita gente, e aqui a questão é quantos é que eu consigo, muita gente, lá quando eu estiver com as botas já do outro lado, dizer: o David era um gajo chato como o caraças, pá, mas ele conseguiu mudar a minha vida e ajudou-me a concretizar algumas coisas. Pronto. Então, essa é a minha visão, é o meu propósito. Então, eu elaborei um documento que chamei precisamente, e eu até vou mostrar aqui, se isto. Ora, vamos lá ver se vocês veem. Isto até está fora do sítio, deixa cá ver. Muito bem. Que chamei precisamente assim: como fazer crescer o meu negócio? Não é nada mais, nada menos do que um documento elaborado, mais ou menos rigoroso, mais ou menos científico e o mais simples possível para que todos possam perceber a importância disto e possam pôr em prática. Então, o desafio qual é? Este é um documento que tem cerca de 20 e tal páginas. O desafio qual é? É vocês lerem isto e depois tentarem ou passarem isto ao papel. Agora, há duas formas de ler isto. Isto aqui foi o que eu estive a explicar, certo? Há duas formas de ler isto. Ler isto significa ler isto como um livro. Acredito que quem o fizer, isto vai ser chato como o caraças, não vou entender nada e, ao fim, vão dizer: isto dá um trabalho do caraças, eu não entendi nada, é muito complicado, não é para mim. Não, o conselho que vos dou é não lerem isto como um livro. É utilizarem isto como um guia. Então, mais ou menos como o mapa da estrada, um guia. Então, eu também elaborei
E deixa-me só aqui passar aqui para o cena. Elaborei um outro documento. Queres ver que apaguei isso sem querer? Porreiro. Vamos só aqui ver o que aconteceu. Elaborei um outro documento. Deixa-me só aqui. Procurar no estante. Que está aqui. Muito bem, já cá está para vos poder mostrar. O meu computador está a ficar como eu, um pouco velho, portanto tenho que arranjar um computador novo. Ora, muito bem. Então vamos lá ver. No fundo, o que é? É o exercício prático que eu estive aqui a tentar explicar. Então, o plano estratégico de execução é exatamente aquilo que eu estive aqui a falar. Vocês vão ver aqui uma ficha onde destino, visão, aqui um quadrado, escrever aqui o vosso propósito, aquilo que vocês querem alcançar, a vossa missão, os vossos valores. Aqui tem várias linhas, não quer dizer que vocês vão preenchê-las todas. Não quer dizer que elas cheguem. Isto é para ir preenchendo. Quem tiver muitos, coloca, hierarquiza, faz uma risca a meio e faz. Quem tiver poucos, escreve só nas linhas que tiver, é o que vocês quiserem. Isto é o que vocês quiserem fazer. Não há aqui certo e errado. Isto é pessoal, é um documento pessoal. Vocês devem utilizar para a vossa vida e para a vossa profissão. Até porque uma vai se integrar na outra. Depois temos, então, os objetivos a longo prazo, certo? A tal faturação bruta, a tal faturação líquida, a margem. O que é a margem? É a diferença entre a riqueza que eu crio e aquilo que eu fico para mim. Que é o quê? Aquilo que eu sei que não é meu, certo? Depois, capacidades a desenvolver. O que é isto? Aquilo que eu tenho que aprender, que ainda não sei, para conseguir concretizar. Então, elaborar aqui um plano, dizer assim, ok, eu estou num determinado patamar, mas eu vou-me dedicar e vou investir o meu tempo a aprender este tipo de coisas porque eu quero ser melhor aqui. Eu quero me especializar aqui ou acolá. Pronto, então coloca aqui capacidades a desenvolver nestes 5 anos, nos próximos 5 anos, para quê? Para conseguir concretizar aquilo que lá está, aquilo que eu quero. Depois temos a estratégia. Lá está. Portfólio de angariações. O que é isto? É que tipo de angariações eu vou trabalhar nos próximos 5 anos. É residencial? Dentro do residencial é terrenos? Ou é apartamentos? Ou é moradias? Ou é as três coisas? É comercial? Se é comercial, vou-me especializar em quê? Na área do turismo? Na área da promoção imobiliária? Na área da agricultura? Na área da logística? Na área da indústria? Na área do que seja do que for. Então, é eu criar aqui um portfólio, saber o que é que onde é que eu vou atuar, que tipo de trabalho eu vou fazer. E angariações não significa só angariar produto. Não, angariar clientes também. Portanto, é que tipo de áreas eu vou intervir, que tipo de trabalho eu vou fazer a minha angariação. Por exemplo, a minha angariação de 5 anos, aqui, tem uma linha que se chama atrair novos profissionais. E tem outra linha que chama atrair novas pessoas que não são profissionais do ramo imobiliário para a profissão imobiliária. Estão a ver? Porque é aquilo que eu vou trabalhar, é aquilo que eu quero trabalhar, que eu me proponho trabalhar. Certo? Agora, isso pode fazer sentido para vocês? Se fizer, colocam. Se não fizer, não colocam. Certo? Portanto, eu estou a falar no meu. Depois, temos o público-alvo. Isto é, para quem é que eu me vou direcionar? É para a classe baixa? É para a classe média? É para a classe alta? É para o mercado externo? É para o mercado interno? É para os Estados Unidos? É para o Canadá ou é para a China? Certo?
Então, para onde é que eu me vou direcionar o meu mercado? Qual é o meu nicho, o meu mercado, o meu público-alvo? É gente que trabalha que está dependente do crédito? É gente que só trabalha com capitais próprios? É gente que trabalha, que eu tenho que procurar apartamentos para arrendamento? É gente que eu tenho que procurar propriedades para investimento? Seja o que for, é o meu mercado-alvo, é o meu nicho, é aquilo que eu vou trabalhar, é lá que eu me vou focar para conseguir concretizar aquilo que eu quero. Pois também, que tipo de concorrência eu tenho? Depois de eu definir tudo isto, eu vou fazer uma análise de que tipo de concorrência eu tenho. Isto é, na minha zona de trabalho, no meu sítio de trabalho, quem é que faz o igual a mim? Quem é que também trabalha este nicho de mercado? Quem é que também trabalha com esta estratégia? Quem é que também tem este tipo de angariações? Para quê? Para eu saber, depois, como atuar. Porquê? Porque a concorrência é boa, é saudável. Quanto mais concorrência eu tiver, melhor pessoa eu me torno, melhor profissional eu me torno, porque vai ser mais exigente. Porquê? Por causa do que vai a seguir, que é como é que eu me vou diferenciar da concorrência? Qual é a minha proposta de valor que eu vou trazer levar ao mercado para que o mercado me escolha a mim? O que é que eu vou fazer de diferente da concorrência? Mas para que eu faça de diferente, eu tenho que conhecer a concorrência, tenho que saber como é que ela faz. Certo? Se a concorrência que eu tenho está direcionada toda só para apartamentos, então eu, para trabalhar apartamentos, tenho que trabalhar de maneira diferente. Tenho que ter uma proposta de valor aos clientes que eles olhem e digam: não, embora tenha aqui 10 pessoas a trabalhar isto desta maneira, eu quero escolher aquele porque eu acho que é aquele que me vai servir melhor. É aquele que eu me identifico mais. É aquele que eu consigo ver na sua estrutura de valores que eu me vou dar bem com ele. É aquele que eu confio que me vai satisfazer mais. Estão a ver a ideia? Isto é importante refletirmos sobre isto. E é colocar aqui, não custa nada. É só nós pensarmos nas coisas. Depois, vou dizer outra coisa que para mim é a coisa mais importante de tudo, que é pormos em causa. Então aqui a análise SWOT, isto tem vários nomes, depende da forma como tenha, mas em gestão chama-se análise SWOT, não é nada mais, nada menos do que um quadrante das 4 formas de que nós nos vamos pôr em causa. Primeiro, pormos em causa pessoalmente, que é aquilo que eu controlo, as minhas forças. O que é as minhas forças? É aquilo que eu sou bom. Todos nós somos bons em alguma coisa. Todos nós somos melhores uns que os outros em alguma coisa. Então, vou ali colocar quais são as minhas forças, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu sei fazer e aquilo que eu defendo, que eu consigo me defender no mercado. Então, no lado esquerdo, vai lá colocar todas elas. Depois, todos nós também temos fraquezas. Mesmo o melhor tem fraquezas. Então, vamos identificá-las todas. Para quê? Para que ao longo do tempo a gente consiga mudar, transferir fraquezas para forças. Através de quê? Daquilo que a gente vai aprender que ainda não sabe. E então vai trabalhar isto, as fraquezas, para nós resolvê-las e passá-las para o lado das forças ao longo do tempo. Só que há também coisas que nós não controlamos. É a sociedade que controla. Então, por isso é que nós temos que identificar bem quais são as oportunidades que a sociedade nos dá, quais são as oportunidades que o mercado nos está a dar, quais são as oportunidades que a minha zona onde eu trabalho está-me a dar e quais são as ameaças que tudo isto também vai dificultar a vida. Porque isto eu não controlo. Mas se eu conhecer, se eu estiver atento, se eu identificar, eu vou identificar e então, o que é que é o meu trabalho? É eu junto da comunidade, é eu junto do mercado onde eu trabalho, conseguir eu influenciar para conseguir que as ameaças se transformem em oportunidades. E não ao contrário, em passar oportunidades para ameaças, que é o que a maior parte das pessoas, infelizmente, tem a tendência de fazer. Que é olhar para o mercado, olhar e dizer, eu gostava muito de trabalhar a área industrial, mas na minha zona ninguém quer. Eu gostava muito de trabalhar a área do luxo, mas os meus clientes não têm dinheiro. Então, vamos arranjar formas de conseguir condições para atrair indústria para a minha zona. Logo, eu vou passar isto a uma oportunidade. Olha, vamos rodear de uma equipa que, em termos financeiros, vou criar
em termos financeiros, me permita resolver os problemas dos meus clientes, logo passa a oportunidade. Estão a ver? Portanto, isto é muito importante, identificar isto tudo ao mais ínfimo pormenor. Quanto mais rigoroso isto for feito, mais rico isto se torna e mais simples nós, mais certeza e mais confiança nós vamos ter no futuro. A partir daí, vem a tal lista de sonhos. Estão a ver? Eu hierarquizei 20. Pronto, porque eu achei que 21 era demais. Mas se vocês quiserem 40, também podem pôr 40. Se quiserem pôr 10, só põem 10. Agora, por favor, façam isto hierarquizado. Do maior, que é o número 1, aquele que mais difícil de concretizar, ao mais pequeno, que será o número 20 ou o número que vocês lá quiserem colocar. Plano anual. Objetivos. No ano 2026, eu vou bater a meta de 50 mil euros brutos. Isso significa que para mim vai ficar X. Dependendo da vossa situação, cada um vai fazer. Por exemplo, se eu for de uma equipa, atenção, que a faturação líquida tem que descontarem aí, tem que descontar o valor que deixo na EXP, que são 25%, e o valor que deixam com o vosso team leader. Se vocês forem, não forem team leader, se vocês forem team leaders, que no grupo temos alguns, a vossa faturação bruta é a junção daquilo que vocês fazem de riqueza, mais a riqueza que a vossa equipa cria, porque a equipa vai-vos deixar uma porcentagem para vocês. Então, depois, a faturação líquida do team leader é um conjunto de despesas que ele tem que fornecer para a equipa funcionar. Então, temos que ver isto. Os indicadores a seguir são o quê? Aquilo que não é nosso. Impostos, despesas fixas do negócio e despesas operacionais do negócio. Temos que identificar isto. Porquê? Porque senão a gente acha que está a ganhar dinheiro e às tantas a meio do ano está a perder dinheiro. Porquê? Porque tem isto descontrolado. Ou então acha que é tudo nosso e depois chega a altura de pagar o IVA e temos um problema grave. Chega a altura de pagar o IRS e temos um problema grave. Portanto, é preciso ter em atenção tudo isto. 2. As nossas prioridades. Isto é que é também uma questão importante. Porquê? Porque se nós não elencarmos as nossas prioridades para o ano 2026, nós vamos arranjar um conjunto de coisas que nos vão distrair. Então, o que é mais prioritário eu conseguir em 2026? É dinheiro? É formação? É estatuto? É o quê? Qual é mais prioritário para mim em 2026? É eu concretizar 4 ou 5 sonhos? É eu estabilizar a minha vida? Ou é eu fazer um investimento? Então, estas são as prioridades. Cuidado com as prioridades. Porquê? Porque nós temos que identificá-las como importantes e inegociáveis. Porquê? Senão vamos entrar aqui num logro, que é, numa armadilha, que é, nós vamos identificar as prioridades pelas urgentes ou por aquelas que a gente acredita que são importantes. Mas, na verdade, as muito importantes ou aquelas importantes que são inegociáveis normalmente não são urgentes. E as urgentes normalmente não são importantes. Então, cuidado e pensem bem nisto. O que é que verdadeiramente é importante eu concretizar como prioridade inegociável? Não é aquela prioridade que, pronto, opá, se eu não concretizar, eu queria fazer, mas se eu não fizer não acontece nada. Não, aquela que é inegociável. Então identifiquei lá as vossas 3 maiores prioridades para o ano 2026. Depois, a partir daí, celebrar. Se eu concretizar um sonho, eu vou celebrar. Se eu bater uma meta, eu vou celebrar. Quando eu concretizo uma prioridade, eu vou celebrar. Então, e como é que eu vou celebrar? Pronto, olha, vou celebrar, colocam aqui. Quando acontecer isto, eu vou fazer isto. Quando acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Quando acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo. Pronto. Para quê? Para que isto seja, desculpando o termo, a cenoura à frente da nossa cara.
Para quê? Para nos fazer dar o extra, para nos fazer nós não parar, para fazer nós nos esforçar, dar o máximo para conseguir, porque sabemos que a recompensa vem lá à frente. E o ser humano só dá duas formas de o ser humano reagir à adversidade. Ou é a fugir da dor, ou é à procura do prazer. Certo? Então, nós temos que celebrar para não fugir da dor, para, para aceitar a dor, porque sabemos que a seguir à dor vem o prazer. O prazer é a celebração, é a realização. Ok? Portanto, isto é muito importante. Mais à frente, o que é que temos? Os objetivos dos 3 meses primeiros. Porquê? Porque o ano é muito bonito. Vocês já me ouviram falar muitas vezes disto. O ano é 12 meses, é imenso no dia 1 de janeiro. Mas no dia 31 de dezembro é tão pequenino que até muda num segundo. Então, se nós dividirmos o ano em 4 blocos de 3 meses, a forma organizacional mental e também a probabilidade disto bater certo é muito maior. Porquê? Porque se nós falharmos no primeiro mês, no primeiro trimestre, temos 3 trimestres para recuperar e para ajustar. Se nós ganharmos mais, se nós trabalharmos e que correr melhor o primeiro trimestre, temos 3 trimestres para sustentar e ajustar as nossas metas. Vão ver? Então, qual é o valor de faturação de trimestre? Trimestre. Qual é o lucro que eu quero ter? Isto é o líquido para mim. Qual é o valor, o indicador que eu tenho que fazer aqui em termos de faturação para que isso aconteça? Então, eu vou aqui criar as minhas prioridades do trimestre. Tá? Quais são as atividades e métodos operacionais que eu vou fazer? Isto é, eu vou trabalhar em angariações, eu vou trabalhar só clientes compradores, eu vou trabalhar prospecção, eu vou trabalhar levantamento de zona, eu vou me posicionar, seja do que for. Porquê? Porque isto são os métodos, são as prioridades que me vão levar a essa faturação. E depois, quem é que as vai fazer? Se sou eu, se é a equipa, se é o parceiro, quem é que os vai fazer? Para quê? Para que eu saiba exatamente como é que isto vai acontecer e quem é que eu tenho que pôr a fazer, ou tenho que ajudar, ou tenho que me integrar para fazer isto. Certo? Se eu tiver, por exemplo, a necessidade, eu queria aprender a fazer um estudo de mercado. Pronto. Então, a vossa prioridade é aprender a fazer um estudo de mercado. Mas quem é que vos vai ensinar? Tem que pôr lá a pessoa. Epá, quem vos vai ensinar é o David. Pronto, então quem é que vai? É o David. Para quê? Para marcar uma reunião com o David, para que o David me ajude a fazer um estudo de mercado. Certo? Mas uma das minhas prioridades é conseguir trabalhar com a ferramenta nova que existe agora, que chama-se ProperWise. Pronto. Então, já tens a ferramenta? Já. Com quem é que tu vais trabalhar? Quais são os teus clientes? Já tens a tua lista de clientes? Já tens a tua base de dados feita? É que sem isso, não adianta ter a ferramenta. Estou a ver aqui, isto é preciso a gente pensar e pôr em prática. E depois, mais uma vez, celebrar trimestralmente. O que é que eu consegui fazer no trimestre? Bati aquilo a 80%, tem um tipo de celebração. Bati a 50%, tem outro tipo de celebração. Acima de baixo de 50%, a celebração é chicote, é dor, infringidor, que é para não voltar a acontecer. Certo? Pronto. Então podemos entrar aqui numa situação de sadomasoquismo, que é eu me castigar a mim próprio porque não consegui fazer. Também é uma celebração. É celebrar para que a gente aprenda para a próxima se esforçar mais. Depois, principais indicadores do negócio, que é, no fundo, o quê? Indicadores do que é que eu tenho que fazer. Quantas angariações, quantos clientes é que eu tenho que atender, quantas chamadas tenho que fazer, quantas pessoas tenho que falar. Objetivo semanal, objetivo trimestral. Se eu tenho que falar com 50 pessoas, com quantas pessoas é que eu tenho que falar por semana? Certo? Quantas eu vou falar no trimestre? Certo? É 50 pessoas é no trimestre ou é semanal? Então, falar com pessoas é o indicador. Objetivo semanal.
50. Trimestre é 50 vezes as semanas que tenho. Certo? Porquê? Porque é que aqui, se eu dividir semanal por dia, sei quantas chamadas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer 4 angariações por trimestre. Angariações. 4 por trimestre. Então, quantas é que eu tenho que fazer por semana? 0,2. Certo? Mas se eu tiver que fazer 4 angariações por semana, quantas é que eu tenho que fazer por trimestre? É simples. E depois, o tal plano de ação, que é o que é que eu vou fazer, porquê é que eu o vou fazer e quando é que eu o vou fazer. Então, colocar aqui tudo isto, aqui por aqui abaixo, e, como bem, está o plano feito. Muitos amigos, dúvidas? Não há dúvidas. Bem, Não. eu, Olha, eu, Adriano, pronto. Fala tu, que eu já falei. não é só perguntar. Vais mandar isso para nós, não vais, David? Essa é, Já essa está é a feito. questão agora. Essa é a questão agora a seguir. Muito bem. A Então é sorteio. assim. O Isto sorteio é no assim. Natal. Isto é assim. Isto é só para quem quer. Certo? Eu não vou chatear ninguém. Só para quem quer. O desafio qual é? Quem quiser este trabalho vai ter que mandar uma mensagem a dizer eu quero este trabalho. E eu mando. Certo? Porque quem não quiser, não adianta eu estar a mandar. É mais, olha, mais um fecheiro que eu tenho que apagar. Certo? Pronto. Portanto, a questão é, isto é um contributo que eu fiz. Isto foi o propósito de eu fazer foi no final de 2021 que eu fiz para preparar o ano 2022. E, portanto, eu fiz isso primeiro para mim e depois para partilhar com todos. Eu ando a falar disto desde 2022. Não sei se repararam. Eu ando a falar disto porque eu tenho visto que a maior parte ainda não entendeu a importância disto. Então, hoje decidi, porque estamos no final do ano, falar outra vez, só que agora vai ao contrário, que é, muito bem, está disponível, quem quiser fazer isto, ou quem quiser ter aceder a isto, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou mandar uma mensagem, David, olha, manda lá que eu quero fazer. Pronto, então eu pego e envio. E assim, primeiro sei quem é que quer, isto faz parte das minhas prioridades. Já agora vamos dizer, no próximo ano, a partir de 26, eu vou trabalhar com quem quiser que eu trabalhe com ele. Até aqui eu tenho-os obrigado a aturar-me. Até aqui eu tenho quase que obrigado toda a gente a fazer as coisas porque a influenciar. Não, a partir de agora eu vou focar a minha prioridade, o investimento do meu tempo para a equipa, para o grupo, com quem quiser trabalhar, com quem pedir. Por isso, depois, não se queixem. Como diz aqui o ditado no Porto, quem quer a bolota trepa. Certo? Portanto, quem quiser o documento, manda uma mensagem a dizer, David, eu quero o documento. Pronto, eu envio com todo o gosto. Quem precisar de ajuda para elaborar, David, opá, não estou a perceber. Marcamos uma reunião e vamos então ver pessoa a pessoa. Quem não quiser, amigos na mesma, porque somos todos empresários, somos todos independentes. Eu aqui só quero ajudar, só quero chamar a atenção, porque se calhar eu vou ser presunçoso, mas se calhar eu sou a pessoa aqui que mais claro tem a visão do que é que vos pode acontecer nos próximos 5 a 10 anos se vocês aceitarem o jogo. Mas vocês têm que acreditar nisso. Vocês têm que fazer por isso. Porque não sou eu que faço, eu tenho que fazer por mim. Eu vou à frente e quero que toda a gente venha comigo. Eu não quero deixar ninguém para trás, mas se vocês quiserem ficar para trás, também não vou ser eu que vos vou obrigar a avançar. Portanto, resposta dada. Quem quiser, pede e envie. A Isabel, Bem, David, epá, nessa parte aí de infligir a dor, isso parece que me caiu que nem uma luva. Porque quando perdemos aquele negócio lá de Nelas, exatamente. aquilo, opá, tu eu acho que ninguém consegue sentir
o que eu senti estes meses todos até me conseguir reorganizar. Eu, todos os dias, parecia um Cristo, chicoteava-me, pá. Metia-me em questão, metia-me em causa. Depois mais os outros dois também que estavam quase para sair, para ser PCV, e eu desnorteei-me e acabou por não sair nada. E entrei ali tipo numa depressão, não queria sair de casa, não me apetecia ir ao escritório, pá, não conseguia ouvir ninguém, não queria falar de imobiliário. E até que depois a minha prima, sem querer, entra nisto e ela diz: prima, estás tão em baixo, o que é que se passa? Estás com problemas e não sei o quê, precisas de dinheiro? E eu disse: profissionalmente estou em baixo. Essa é a tendência maior, precisas de dinheiro. O dinheiro é a coisa mais fácil de gerar dinheiro. Só que o dinheiro não resolve isto. Certo? Então, também estás parabéns por botar. Bom dia. Bom dia, bom dia. Eu já estou a acabar. Está bem, então vá. E entretanto, depois ela precisa. Pronto, que a minha prima, que já tu sabes, é riquíssima, não é? E diz ela: olha, vou-te mandar uma passagem, vem, mas é para Angola. E eu aquilo deu-me um clique, estás a ver? Foi como um despertar. E eu disse: está aqui a minha oportunidade, vou mudar a minha vida toda. Pronto. Porque sabes que eu sou de decisões assim, muito rápidas. Mas depois, à noite, eu comecei a pensar, então agora vou para o outro lado do oceano, vou deixar a família, vou deixar os netos, vou sair daqui em baixo com atestado de burrice, incompetente, não consegui realizar-me profissionalmente. Eu disse: não estou a pensar bem. Não, eu quando tiver que sair daqui, tenho que sair de cabeça erguida como uma boa consultora. Percebes? E então inverti os papéis, comecei a falar com ela, em vez de eu ir para lá, trazê-la para cá. E foi isso que me deu o estímulo outra vez, de começar a organizar-me, começar a mexer no computador, limpei as angariações que não faziam sentido, começar a trabalhar com os clientes que eu tinha abandonado e o tal propósito. Este ano já não vou conseguir ser CAP, este ano acabou, mas o ano que vem de certeza absoluta que eu vou lá bater. Tem que ser. Pronto, e estou a andar. Infringidor não é deitar a toalha ao chão. Não. Infringidor é no momento, é para libertar os demónios. Ok, isto falhou, então deixa cá castigar, mas acabou, isto acabou, saiu, vamos para a próxima. Certo? É isto, vamos para a próxima. Mas é que eu não conseguia sair desse perfil. Qual é a vantagem disso? Qual é a única vantagem do nosso negócio? É que a gente falha, claro que a gente fica, mas temos sempre forma de recomeçar tudo de novo. E o CAP falhou no ano 2025, não há problema nenhum. Toda a gente vai começar o CAP outra vez. Todos os anos estamos em qualificação. Princípio da melhoria contínua. Portanto, nós não perdemos nada, nós só adiamos. Agora, convém não adiar eternamente. Convém evoluir, convém esforçar-se mais. Convém aprender com os erros. Para quê? Para que a seguir a gente consiga fazer melhor. Este é o objetivo deste documento. É fazermos um exame de consciência e prepararmos o nosso futuro. O futuro só depende de nós, não depende de ninguém. Nós. Se nós quisermos alcançar, nós conseguimos. Agora, temos que nos comprometer com ele. E comprometer é mesmo com o sacrifício da própria vida. Não é comprometer de manhã, mas depois está a chover, está frio, está a chover, lá vai o compromisso para o caralho. Não. Se o compromisso vai para a chuva. Vai chover, vai-te molhar, não interessa, vais-te molhar. Porquê? Porque vai fazer valer a pena. É esta a questão. Está bem? Muito bem. Então, vamos para a frente. Passo seguinte, capítulo seguinte, que é, no fundo, reconhecimento. Lá está, celebração. Reconhecimento tem a ver com nós sabermos também como é que as coisas estão a funcionar e nós também olharmos e dizer nós não somos os coitadinhos. Porquê? Porque nós até podemos estar mal, mas há pessoas que fazem o mesmo que eu, que estão dentro do mesmo grupo que eu, da mesma empresa que eu, que também, se calhar, até estão piores que eu. Mas também há pessoas que com as mesmas ferramentas, com a mesma empresa, com o mesmo método, com tudo o mesmo, conseguem. Então, se eles conseguem, eu também tenho que conseguir. Portanto, este é o objetivo do reconhecimento e o objetivo de que se fala sobre isso, e eu falo com isso todos os meses. Então,
Vamos lá então ver o que é que aconteceu em termos de grupo no mês de novembro. Um segundo. Agora sim. Funciona. Muito bem. Então, durante o mês de novembro, aconteceu o mesmo e tem acontecido o mesmo durante os últimos meses, que é ninguém reportou as angariações e o trabalho feito. Eu já disse aqui e continuo a dizer que eu só consigo acompanhar as transações. Porquê? Porque isso faz parte da ferramenta de trabalho de quem trabalha e quem lidera um grupo dentro da XP, que é o caso. O MyXP dá-me esse reporte todo. Agora, em termos de angariações, é exclusivo ou não, em termos de trabalho que vocês fazem, se vocês não derem a conhecer, eu não sou capaz de saber. Então, eu sei que há muita gente dentro do grupo que está a fazer muito trabalho, que fez muitas angariações, que fez muito trabalho, só como, lá está, não o deu a conhecer, é impossível aqui nós falarmos sobre isso. Então, vamos falar sobre o que existe. E o que existe é o seguinte. Em terceiro lugar, portanto, antes disso, o que existe é o grupo todo fez 10 transações no mês de novembro e dessas 10 transações eu vou hierarquizar isto pelo método que nós já sabemos, que é a pontuação. Então, em terceiro lugar, ficaram 3 pessoas que fizeram uma transação cada uma, que foi a Maria da Luz, fez uma transação, o Paulo Nunes de Setúbal fez uma transação e o Maurício da Madeira também fez uma transação. Então, parabéns a eles todos, porque estão a trabalhar consistentemente e quando a gente trabalha consistentemente, lá está, as coisas acabam por acontecer. Portanto, no mês de novembro, estas pessoas fizeram uma transação. Depois, em segundo lugar, ficou, a, em segundo lugar, ficou também a Karina Patriarca de Beja, que fez 2 transações no mês de novembro. Portanto, parabéns à Karina pelo trabalho que está a fazer. A Karina, como vocês sabem, eu já disse na altura, a Karina está cá, fez, portanto, 1 ano e 3 meses, salvo eu, ou 1 ano e 4 meses. Ela conseguiu bater a meta do CAP no último mês de qualificação, portanto, conseguiu concretizar a meta dele e já está em qualificação, está no segundo mês ou terceiro mês de qualificação para o próximo CAP. A conseguir fazer este trabalho que está a fazer. Com certeza que ela este ano vai chegar a CAP, não no 12º mês, mas se calhar no 8º ou no 9º, no 10º ou alguns por aí, para quê? Para começar a tirar a máxima vantagem que a companhia dá a um CAP, que é receber 100% do que produz. E aí, lá está, aquela margem bruta e a margem líquida vai aumentar. Porquê? Porque deixa de pagar ou deixa de contribuir para a XP naquela percentagem que eu falei há bocado lá no plano. Depois, em primeiro lugar, que já não era sem tempo, e portanto, em primeiro lugar, finalmente eu consegui ficar em primeiro lugar porque consegui fazer 4 transações e estas transações devem-se a transações efetuadas no Eben Lordale e também se deve, estas transações foram todas feitas em partilha. Agora, qual foi, para mim, como profissional, é espetacular. Porquê? Porque foram feitas em partilha, permitiu-me estar a fazer o trabalho e eu partilhei com alguém que conseguiu trazer o cliente comprador. Qual é o meu desgosto, entre aspas, ou menos gosto? É que estas partilhas foram feitas com empresas fora do grupo, fora da EXP, e portanto, eu ficava mais satisfeito que tivesse sido feito dentro do grupo e dentro da EXP, porque eu faço parte da comunidade e, portanto, a comunidade ia ficar mais rica. Agora, tem uma vantagem. Lembram-se de lá, na minha questão do meu mercado lá, o portfólio de angariações tinha lá a dizer que angariar profissionais também é um objetivo? Pronto. Então, estes profissionais que fizeram transações comigo, com certeza, são aqueles que eu vou trabalhar no próximo ano para atraí-los, para que um dia eles também queiram fazer parte da XP. Estão a ver? Portanto, há sempre ameaças e oportunidades. E a gente transforma as ameaças em oportunidades, nunca as oportunidades em ameaças. Portanto,
este é o trabalho que foi feito em termos de transações no mês de novembro. Também vamos dizer que eu próprio não fiz nenhuma angariação, portanto, se não estava ali. Membros da minha equipa, que é o caso da Isabel, o caso do Ismael, o caso da Maria da Luz, não, eu não tive conhecimento que elas fizessem angariações, portanto, se não estava ali. Portanto, conforme nós também temos a responsabilidade, lá está, de analisar e mensalmente fazer um relatório, como ou seja, para nós, e depois partilhar com os outros, que é para quê? Para nós também podermos mostrar aquilo que estamos a fazer, e isso também faz parte da motivação e da nossa missão, que é contribuir para a comunidade onde nós estamos inseridos, dentro da companhia que é a XP, para quê? Para partilhar boas experiências, partilhar sucesso, para contagiar e ajudar aqueles que estão em dificuldades. Este é o objetivo desta parte. Passando à frente. Então, vamos então passar aqui a outra questão, que é os próximos eventos que vão acontecer este mês. Este mês já aconteceu um evento que foi o evento do aniversário da EXP. Ora, eu sei que eu estive presente no do Porto, a Isabel também esteve presente, estiveram mais, cerca de 30 pessoas. A Isabel até levou convidados, porque esses convidados um dia vão ser membros da EXP. Portanto, Isabel, conta-nos lá em primeira mão, que é para não ser sempre eu. Epá, qual foi o ambiente, qual foi a sensação, qual foi a tua avaliação? Não te estou a ouvir, David, não te estou a ouvir. Diz. Qual foi o ambiente e qual foi a tua sensação ou a tua experiência do jantar em que nós tivemos na quinta-feira passada? Opa, a minha dor é sempre a mesma, percebes? Estou a falar de dor, estou a falar de experiência. Não, a dor no sentido de gostava de ver mais colegas, percebes? Aqueles colegas que às vezes estão no webinar, não é? E que gostava de os ver ali, mas pronto, para mim foi super positivo. Foi positivo, gostei do convívio. Pronto, isto no fundo, o que é que acontece? A gente começa a criar aqui amizades, não é? De nos vermos várias vezes, as várias vezes que o João cá veio ao Norte, tem sido praticamente sempre as mesmas pessoas. Senti falta de outros colegas, os de Braga, isto e aquilo, mas pronto. Mas vejo que estamos a começar a ser mais unidos. Estamos-nos a começar a conhecer melhor uns aos outros, já conversamos mais fluentemente, assim, mais fluido, com mais abertura, com mais à vontade. E acho que isto é que é o importante na companhia, percebes? Trocarmos aqui ideias, conversarmos abertamente, com A, B ou C, e as pessoas reconhecermos. Foi um bom momento, sim. Muito bem, então duas coisas. Primeiro, estiveram lá aquelas pessoas que tinham que estar. Foi as que decidiram estar. As que decidiram estar. Certo. Outra coisa que nós temos que aprender, que é quem é a pessoa mais importante que tem que estar no evento? Nós. Somos nós, claro. Depois, outra coisa que temos que aprender. A seguir a nós, a pessoa mais importante que tem que estar no evento são os nossos convidados. São as pessoas que a gente convida a estar presente no evento. Esses é que fazem parte do trabalho daquilo que eu controlo, porque foi eu que os convidei, então eu terei que fazer tudo para que eles estejam presentes. Depois, a minha missão qual é? É que esses convidados se sintam muito bem lá. Para quê? Para gostarem e para quererem repetir e para olharem para aquilo de forma positiva. Porque se aquilo não for uma boa experiência, eles não vão voltar e então não vão gostar e não foi uma boa ideia. Então, eu próprio proporcionar e criar o melhor ambiente possível. Depois, é evidente que o resto não depende de mim. É a tal história das ameaças das oportunidades. Não depende de mim. Então, o que é que depende de mim? É eu conseguir, ao longo do tempo agora, partilhar a minha experiência daquele evento com todos, para que eles, primeiro, sintam a dor da perda de não ter lá estado. E segundo, motivarem-se a estar no próximo. Esta é a regra do jogo, certo? Não adianta nós queixarmos, não adianta nós querermos. Não, nós temos que fazer por isso. Então, fazer é estar, convidar para estar,
participar e partilhar para que o ambiente seja o melhor possível, para que aquelas pessoas que lá participaram queiram repetir, e depois, ao longo do tempo, contar aos outros o que é que aconteceu e dizer-lhes, na próxima não te esqueças que isso pode ser bom para ti. Pronto, e depois cada um respeitar a decisão de cada um. Porque cada um é independente, cada um é responsável por aquilo que faz e não temos que arranjar nem culpas nem desculpas. Está bem? Então, avançando então. Próximo evento é o último evento do ano, em que no dia 15 de 12 de 25, portanto, segunda-feira, às 10 da manhã, vai haver o último webinar de oportunidades de investimento e partilha de negócios. A questão é, este webinar é feito quinzenalmente desta forma. Uma vez por mês, eu escolho uma região e convido um conjunto de colegas da região para falar sobre a região e para falar sobre as oportunidades que existem naquela região. E outra vez por mês é para todos aqueles que quiserem e sentirem a vontade de partilhar oportunidades e partilhas de negócios e promovê-lo aos seus imóveis. Agora, para que isso aconteça, há, mais uma vez, plano, que é, têm que saber que o evento existe, já estou a saber. Depois, têm que decidir se querem participar. Não é participar no evento, é participar com os vossos produtos. E depois, têm que me enviar a dizer, olha, eu vou participar, eu quero apresentar 2 ou 3 produtos, ou então, e para eu saber, que é para depois organizar a apresentação e participar. Para quê? Para lá poderem ter a oportunidade de vos dar a conhecer quem é que eu sou, dar a conhecer o que é que vocês fazem e dar a conhecer o que é que vocês oferecem, que é as oportunidades que vocês lá vão apresentar. Mais uma vez, não depende de mim, depende um compromisso e a minha missão é garantir que o evento se faz. A outra minha missão é garantir que ele é promovido da melhor forma para atrair o máximo de pessoas possíveis, para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. E a minha missão a seguir não é apresentar imóveis por vocês. Não. É dar-vos a oportunidade para vocês apresentar. Isto está garantido, é meu compromisso. A vossa decisão é: quero participar ou não. É como ao evento. Eu não vou obrigar ninguém. Quem participa, ok, é bem-vindo. Quem não participa é bem-vindo na mesma. Depois é que não se podem queixar. Tal, são sempre os mesmos que apresentam. É sempre a mesma. Eu não tenho oportunidade. Eu não tenho leads. Então, se calhar é uma boa ideia mudar lá no plano de trabalho o que fazer, porquê e quando. Quando? O que é que eu vou fazer? Apresentar oportunidades de investimento no webinar, no próximo webinar. Porquê é que eu tenho que fazer isto? Porque isto é importante para mim para divulgar o meu imóvel e para gerar leads. Portanto, quando é que eu vou fazer? No dia 15 de 12 de 2025, às 10 da manhã. Portanto, se estiver lá no plano, vocês não se esquecem. Se não estiver lá no plano, vocês vão se esquecer. É normal. Certo? Portanto, estão a ver a ideia? Agora, próximo evento. Vai haver também o último evento do ano da Invictus Academy. Mais uma vez, a Invictus Academy é a marca que tem por propósito criar uma comunidade de profissionais do ramo imobiliário, independentemente da marca, para dar capacidades de formação, de conhecimento, bruto, para que toda a gente consiga o sucesso. É uma comunidade de 6 pessoas que se juntaram para dar o seu melhor, para preparar, com a sua experiência e com aquilo que sabem, partilhar com todos o conhecimento para que todos consigam evoluir. Agora, ninguém é obrigado a nada. Mas há uma missão. Mais uma vez, a minha missão é garantir que o programa funciona. A minha missão é garantir que quem precisar dele, ele possa ser executado. A minha missão é garantir, da parte que me toca, que todas as pessoas que precisem tenham a oportunidade de ter o conhecimento, de ter o treinamento, de ter o acompanhamento para conseguir bater os seus resultados. Agora,
como nós não pedimos nada em troca, também não obrigamos nada. Então, todas de 15 em 15 dias, tem havido, durante este ano, um webinar, que é o webinar da Invictus Academy. Todos eles tinham um tema. O tema era escolhido pelo mentor que eu ia dar. Claro que isto tudo foi planeado, que é uma sequência. Tudo isto foi idealizado para que todas as pessoas que frequentar os webinars quinzenais todos tenham uma evolução. Agora, mais uma vez, é como o outro. Ninguém vai obrigar. É oferecido, só vai quem quer. O próximo é no dia 19, sexta-feira, às 8h45 da manhã. Qual é o tema? É surpresa. Porquê? Porque é o último do ano e, portanto, vamos então fazer uma coisa diferente. Quem é que quer descobrir o que vai acontecer? Tem que lá ir, tem que lá participar, tem que lá estar. Porquê? Mais uma vez, quem é que é a pessoa mais importante que tem que estar lá? Eu. Quem é a pessoa mais importante a seguir? Os meus convidados. E depois, quem não estiver, não há problema nenhum, aqui ainda tem a oportunidade, quer um, quer outro, de depois, se tivesse inscrito, receber o vídeo. Para quê? Para poder ver o que é que aconteceu, o que é que ele perdeu e o que é que aconteceu. E assim não perde nada. Agora, tem que ver o vídeo se quiser. Eu não vou obrigar a ver o vídeo, eu disponibilizo o vídeo. Agora só ver quem quer. Mais uma vez. Certo? Isto é, eu estou aqui a falar disto para ver se alerto consciências e para que as pessoas percebam que isto é simples. Mais de 90% do vosso sucesso depende de vocês, depende das vossas decisões. Não depende nem da companhia, nem depende nem das pessoas que vos querem ajudar. Não depende daquelas pessoas que vocês acham que têm que têm que ajudar. Não. Depende de vocês, das vossas decisões. Se vocês não tiverem as decisões certas, depois não podem querer ter os resultados certos. Vocês são vítimas da vossa própria decisão. Vocês são os beneficiários da vossa própria decisão. Portanto, isto era o que eu queria passar aqui, em termos de eventos. E agora, para finalizar, vamos então falar de uma outra coisa que é única também, este mês, não há. Porquê? Porque é o mês de Natal, um mês em que nós devemos de olhar para isso com outros olhos. Eu, durante a semana passada, enviei um vídeo a todos vocês, partilhei um vídeo a alertar e a sensibilizar para as consciências, para a solidariedade. Esse vídeo foi feito porque no último webinar da Invictus Academy, o Fernando Silva, que é o nosso mentor, como sabem, ele é um líder lá na região dele e ele faz parte como voluntário e assumiu a missão de liderar um conjunto de voluntários da Casa Solidária Amiga de Paredes, que é uma casa que trabalha todo o ano em termos de recolha de bens alimentares e de refeições de sobra lá na restauração, para distribuir por um conjunto de famílias carenciadas do Conselho de Paredes e daquela região. Todos os anos no Natal, como sabem, é aquela altura em que nós devemos ter a vontade de também proporcionar à nossa comunidade e e participar com a comunidade para que ela viva o Natal um pouquinho melhor. Então, esse vídeo foi de sensibilização. Eu aceitei o desafio do Fernando de ajudá-lo nesta missão, que é divulgar uma atividade que eles organizaram, que é a construção de cabazes de Natal. Esses cabazes de Natal têm por objetivo angariar fundos de qualquer forma. Eu e o Fernando decidimos fazer uma lista, uma lista de números de 0 a 99 para cada cabaz. E o objetivo qual é? O objetivo é fazer com que cada um, com um pequeno contributo de 1 euro, 2 euros, seja o que for, nós consigamos fechar aqui no grupo pelo menos um cabaz, que são 99 números. O objetivo é que na quadra de Reis, portanto, antes dos Reis, depois na nossa primeira reunião, vamos fazer um sorteio desse cabaz e nesse sorteio ele vai sair de certeza, porque o número que sair fica com o cabaz. Eu quero-vos mostrar, eu tenho o cabaz já comigo, ao longo do tempo vou mostrar até fotografias dele,
mas queria que vocês vissem aqui rapidamente a mensagem da responsável da Casa Amiga que nos fez para vocês. Olá, está a chegar o Natal. Eu não sei se já repararam, mas o Natal está aí, já sentimos essa magia natalícia, o espírito natalício é muito jingle bell, muitas bolinhas, muitas luzes. Há, aliás, muita gente que decora a casa com muitas luzinhas no telhado, nas janelas, nas entradas. Aquilo é uma alegria. Portanto, para que o Natal fique ainda mais cintilante para muitas famílias que estão a precisar de ajuda, nós estamos cá. A Casa Raízes Solidárias está aqui em modo muito trabalhinho, um trabalho muito aceso. Conturbado não, porque isto nós trabalhamos todos em equipa. Mas, na verdade, nós queremos que estes cabazes todos sirvam para nós também podermos contribuir para essas famílias que precisam da nossa ajuda. Portanto, se as famílias precisam da nossa ajuda, nós precisamos da sua ajuda, não é? Isto é uma troca, não é? Portanto, vamos lá, toca a adquirir estes cabazes, vendam rifas, façam o vosso dinheiro e ajudem-nos, porque nós também estamos a precisar de si, ok? Então vamos, estamos a contar consigo. Obrigado, bom Natal, boas festas! Muito bem. Portanto, aqui está a mensagem da responsável da Casa Amiga para vocês. Aquilo que eu vos peço, que não é para mim, aquilo que eu vos peço é que vocês sejam um pouquinho solidários, que deem um pouquinho do que é vosso, daquilo que vocês conquistaram este ano, para ajudarmos outros a ter um Natal um pouquinho melhor. E nunca se esqueçam que o universo retorna sempre a nós aquilo que nós damos aos outros, mas com uma grande vantagem, porque retorna com juros. Isso significa que quanto mais nós damos aos outros, mais recebemos dos outros. E a nossa profissão é uma profissão muito importante por aí. Porquê? Porque nós temos que dar primeiro aquilo que as pessoas querem, temos que dar primeiro aquilo que as pessoas precisam e somos a única atividade no país em que só podemos pedir aquilo que a gente quer depois de termos dado tudo o nosso melhor, que é realizar e conseguir concretizar os negócios. Portanto, dessa realização e disso que nós já damos todos os dias da nossa profissão, vamos juntar mais um pouquinho dessa dádiva e vamos pegar num café ou dois, ou num bombom ou dois, no valor simbólico e dar para que esta gente tenha um Natal melhor. Para fazer isso, simples, mandem-me uma mensagem a dizer: olha, David, eu quero comprar, eu quero dar 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, seja o que for, e transforma isso em 2 números, ou 1 número, ou 5, ou 10 números, seja o que for. Pronto. Metem lá os números que querem, eu meto na lista o vosso nome, vocês depois enviam-me o dinheiro para o MBWay ou por outra maneira que a gente combina, de forma simples. Para quê? Com o objetivo de, na próxima reunião do início do ano, nós termos pelo menos um cabaz completo para que possamos então também marcar a diferença e dizer que aqui a comunidade da EXP, o grupo AZ Portugal, é solidário e todos nós vamos então fazer a diferença para que as pessoas se sintam bem. Portanto, esta era a mensagem que eu vos queria deixar agora em termos para o contributo dos outros. E para finalizar mesmo agora, porque estamos no Natal, não nos vamos ver mais até ao Natal para a maior parte de vocês, para a equipa, para a Isabel e para a Maria da Luz e para aqueles que trabalham comigo semanalmente ainda nos vamos ver, mas os outros que estão espalhados pelo país e pelo mundo, não vamos falar mais, em princípio, desta forma durante o Natal. E, portanto, então, sendo assim, eu queria vos deixar o meu simples, singelo presente de Natal e que essa mensagem seja vista por vocês como a forma que eu vos vejo a vocês, o respeito que eu tenho por vocês, a admiração que eu tenho por vocês, o carinho que eu tenho por vocês e tudo aquilo que eu sinto que vocês me dão. Portanto, esta
é a minha mensagem de Natal para vocês, é a minha prenda que eu tenho a possibilidade de vos dar. Portanto, só um bocadinho. Aí vai. Conto os dias para o Natal. Tenho a árvore decorada e as couves na panela que este ano é cá em casa. No 24 a correr, varri todos os shoppings. Espera aí. Vocês estão a ouvir? Alô? Estava com cortes. Então, É muito pesado também. vamos lá ver para trás outra vez. Não, é que de repente vocês desapareceram aqui do mapa, por isso é que eu vi. Eu vou repetir. Vamos lá ver se desta vez vai dar melhor. Conto os dias para o Natal. Tenho a árvore decorada e as couves na panela que este ano é cá em casa. No 24 a correr, varri todos os shoppings daquela cidade. Não fiz diferente, estou sempre zero. Do pipi da Cristina não me cheira a nada. Prefiro rabanada. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar só. O tio traz bolo rei, o bacalhau traz a avó. Hoje já enfadei 1001 filha. Meio mundo anda zangado como os anjos com a Joana. Também tenho um advogado, se esta música der cana. Vêm os primos da França, desta vez não trazem nada. O Arrodel levou as malas do tapete da chegada. Há sempre um lugar à mesa e temos quartos em barda. O T6 daqui é pureza. Tem renda moderada. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar só. Se fosse com IA, esta canção era melhor. Este Natal eu sei. Informação de última hora. Há um apagão geral em todo o mundo. Mas em Belém há uma luz. Estrelinha brilha, brilha, brilha lá no céu. O menino já nasceu. Ai Jesus, que lá vou eu. Oh, temos incenso e mirra e uma lagoa. Oh, estão felizes José e Maria, que lindo presépio. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar só. Se o apagão é grande, a RFM ainda é maior. Este Natal eu sei, ninguém vai ficar só. Que barulho é este? Este Natal eu sei, ninguém vai. Bem, apesar de cortes, apesar de não ter saído na perfeição, quem quiser ver na íntegra, basta ir ao YouTube e a ver a música de Natal da RFM,
que foi aquela que eu escolhi porque eu não tinha mais nenhuma para dar. Mas aquilo que interessa é a mensagem. Eu passei isto para vos desejar um ótimo Natal, uma boa passagem de ano. Aos 47 membros deste grupo de Portugal, aos 7 membros deste grupo do Brasil e aos 3 membros deste grupo de Espanha que me ouvem e que me veem no decorrer deste tempo. Não estão cá, normalmente não, por causa dos horários diferentes, eu estou com eles sempre, mas esta é a mensagem que eu mando a todos, porque são vocês todos que fazem com que o meu propósito e a minha missão, eu me sinta realizado por isso. Portanto, um abraço a todos, bom Natal a todos, e o universo do Grupo AZ Portugal já está em 3 países, para mim é uma honra, e isto significa que o ano 2025 fechou da forma como eu sonhei um dia que isto podia acontecer, e ainda só estamos a começar. Um abraço a todos. Boas festas, então. Bom Natal a todos.